A influência do Sol é fundamental na formação e na aparência das caudas dos cometas. À medida que um cometa se aproxima do nosso Sol, a radiação solar e o vento solar aumentam, aquecendo a superfície do cometa e fazendo com que ele libere gases e poeira em jatos que se expandem imensamente pelo espaço. Esse processo é o que forma a característica cauda dos cometas. E no caso do visitante interestelar 3I Atlas, não está sendo diferente. O brilho do objeto aumentou impressionantes 40 vezes em menos de um mês, o que é um sinal claro de que ele está interagindo ativamente com o Sol. Recentemente, a NASA emitiu um alerta sobre a emissão de uma ejeção de plasma solar em direção ao 3I Atlas. Neste vídeo, vamos explorar como essa interação pode afetar o comportamento desse misterioso objeto interestelar. Quando falamos sobre a química dos objetos interestelares, como o 3I Atlas, nos deparamos com um grande desafio para a astronomia moderna. Ao contrário dos cometas que habitam o nosso sistema solar, que foram extensamente estudados por espectroscopia e até por missões de sondas que se aproximaram deles, os objetos interestelares como o 3I Atlas vêm de regiões distantes e desconhecidas da galáxia. Nesses locais, as condições de formação podem ser completamente diferentes das que formaram os cometas do nosso sistema. Isso significa que a composição química desses corpos pode ser única e possivelmente revelar informações sobre regiões da galáxia que de outra forma seriam inacessíveis. Nas observações mais recentes, o 3I Atlas revelou comportamentos peculiares, como o aumento inesperado de brilho e mudanças rápidas de cor. No entanto, devido à grande distância e à velocidade com que o cometa atravessa o nosso sistema solar, realizar análises mais detalhadas é um desafio considerável. Para entender melhor as características do cometa, seria necessário realizar observações contínuas e de alta resolução de sua atmosfera gasosa. Isso só foi parcialmente alcançado até agora. Apesar disso, ainda há muitas incertezas sobre a composição exata do 3I Atlas. Especula-se que ele possa conter uma mistura de água, monóxido de carbono, dióxido de carbono e compostos orgânicos, mas é impossível confirmar com precisão quais substâncias estão presentes no cometa. A única coisa que se pode afirmar é que o 3I Atlas possui características únicas. O fato de ser um visitante de uma região distante da galáxia abre a possibilidade de que ele tenha compostos químicos que não são comuns entre os cometas do nosso sistema solar, ou até mesmo em proporções muito diferentes. Isso sugere que o cometa pode carregar pistas sobre a química interestelar, revelando como substâncias como gelo, poeira e moléculas orgânicas podem se formar em ambientes com composições elementares diferentes das nossas. Se isso for comprovado, o 3I Atlas poderá oferecer informações valiosas sobre a diversidade química da galáxia, além de ajudar a entender a distribuição de moléculas que podem estar ligadas à origem da vida. Porém, a falta de dados diretos ainda mantém a química desse cometa em grande parte um mistério. O que fica claro é que cada objeto interestelar, como o 3I Atlas, representa uma oportunidade única para ampliar nosso conhecimento sobre regiões distantes da galáxia. Embora não estejamos lidando com um objeto de tecnologia alienígena, isso não diminui o fato de que estamos diante de um corpo celeste enigmático e peculiar. O 3I Atlas, com sua natureza de cometa, está sujeito aos efeitos dinâmicos intensos do ambiente espacial do nosso sistema solar. Ao cruzar a heliosfera, o cometa entrou em um meio repleto de partículas carregadas e campos magnéticos transportados pelo vento solar. Essa interação não apenas molda suas caudas, mas também influencia a evolução de sua coma, criando estruturas visíveis que variam conforme a intensidade da atividade solar. A coma é a nuvem gasosa que envolve o núcleo do cometa, formada pela sublimação de gelo e pela liberação de poeira. É nesse espaço que a relação entre o cometa e o Sol se torna mais evidente. As moléculas gasosas presentes na coma, excitadas pela radiação ultravioleta, emitem luz, revelando parcialmente a composição do cometa. Enquanto isso, as partículas de poeira refletem a luz solar, dando ao 3I Atlas sua aparência difusa e variável.
A nuvem que envolve o cometa é extremamente sensível às condições do ambiente espacial, o que significa que qualquer variação no vento solar pode alterar o tamanho, seu brilho e até mesmo sua cor. Agora, com o Sol disparando uma ejeção de plasma em direção ao 3I Atlas, o comportamento do cometa pode se tornar ainda mais imprevisível. O impacto de uma ejeção de massa coronal, EMC, é um dos eventos mais energéticos que o Sol pode produzir, liberando bilhões de toneladas de plasma magnetizado no espaço. No caso do 3I Atlas, o impacto de uma EMC é extremamente raro, pois estamos tratando de um cometa que não se originou no nosso sistema solar. Isso torna essa interação uma oportunidade única para os astrônomos observarem como um corpo interestelar reage a uma explosão tão poderosa de partículas e campos magnéticos. O efeito pode ser de diversos tipos, desde uma simples agitação na coma até transformações radicais nas caudas, como já foi registrado em cometas locais. Quando uma EMC atinge um cometa, a primeira área afetada é a coma, a grande nuvem gasosa que envolve o núcleo do cometa. O plasma solar pode comprimir, distorcer e até arrancar parte dessa atmosfera temporária, alterando o brilho e a extensão do objeto de um dia para o outro. Em alguns casos, a interação é tão intensa que o campo magnético do Sol consegue romper a cauda iônica do cometa, causando uma desconexão completa e fazendo com que a cauda desapareça no espaço. Isso significa que, no auge de sua atividade, o 3I Atlas pode ter sua aparência drasticamente alterada em questão de horas. A cauda iônica, composta por gases eletricamente carregados, é a mais vulnerável ao impacto de uma EMC. Essas partículas, que normalmente seguem as linhas do campo magnético do vento solar, podem ser reorientadas ou até desintegradas pelo choque com uma onda de plasma denso e rápido. Para os observadores, isso pode se manifestar como uma quebra súbita na estrutura azulada da cauda, que logo se reconstrói, sempre apontando na direção oposta ao Sol. Esse fenômeno já foi registrado em vários cometas do Sistema Solar, mostrando como a interação entre as ejeções solares e os pequenos corpos celestes pode ser complexa e fascinante. No caso do 3I Atlas, o que torna essa interação ainda mais interessante é o fato de que ele carrega uma química ainda pouco compreendida, o que torna o resultado final da interação um grande mistério científico. O fato de o 3I Atlas já estar apresentando um aumento significativo de brilho antes da chegada da EMC só aumenta a expectativa dos cientistas. Para os astrônomos, cada detalhe observado nesse encontro oferece uma fonte valiosa de dados. As imagens capturadas antes, durante e depois da passagem da EMC poderão não apenas mostrar os efeitos imediatos sobre o cometa, mas também ajudar a entender como o material ejetado reage a ambientes magnéticos extremos. Esses dados ajudarão a refinar os modelos de interação entre cometas e a compreender melhor a física solar, além de permitir um estudo mais detalhado da evolução de corpos gelados em diferentes contextos espaciais. No final, o impacto de uma EMC no 3I Atlas representa uma combinação de mistério e oportunidade. Não sabemos se veremos apenas uma leve distorção em sua atmosfera ou se teremos a chance de testemunhar um espetáculo, como a cauda se desprendendo diante das câmeras. De qualquer forma, é um momento raro e extremamente valioso. Pela primeira vez, um visitante de outra estrela está prestes a nos mostrar como reage a uma das forças mais colossais do nosso Sol. O 3I Atlas, agora o objeto mais observado do ano, está prestes a se tornar ainda mais fascinante com a injeção de plasma solar. E o estudo de sua interação com o Sol é, sem dúvida, uma das maiores oportunidades de aprendizado que temos no momento. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, pois é muito importante. E se ainda não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ficar por dentro de todas as atualizações. Até a próxima!